Hoje a gente vai fazer uma viagem bem interessante pelo mundo da produção. Vamos do item único, totalmente customizado, até a produção de milhões de unidades, para entender a lógica por trás de como quase tudo é feito. E para começar, eu já lanço uma pergunta aqui para a gente pensar. O que será que a construção de um navio, algo gigantesco e único, tem a ver com uma refinaria de petróleo que está lá operando sem parar? A resposta curta e direta? Quase nada. E a diferença principal entre eles pode ser explicada por duas forças que, na verdade, moldam qualquer tipo de produção: o volume e a variedade. Vamos deixar esses dois conceitos bem claros, porque eles são a chave de tudo. De um lado, a gente tem o volume. É bem simples, né? É sobre a quantidade. Quantos itens são feitos? Pensa assim, um único navio contra milhões de hambúrgueres. E do outro lado, a gente tem a variedade. Aqui a gente está falando do grau de customização, da quantidade de opções. Sabe a diferença entre um cardápio com dezenas de pratos, que é altíssima variedade, e uma fábrica que só faz um tipo de cimento? É o extremo da baixa variedade. Ok, vamos começar nossa jornada por um extremo, o da alta variedade e baixo volume. É aqui que a customização reina absoluta. E aqui, o primeiro tipo que a gente encontra é o processo de projeto. Ele é feito para lidar com produtos que são, na essência, únicos. Cada um deles é um caso à parte, super customizado e que geralmente leva um bom tempo para ficar pronto. Pensa, por exemplo, na construção de uma ponte, na produção de um filme de grande orçamento ou, como no nosso exemplo lá do começo, na montagem de um navio. Não tem dois exatamente iguais, né? Cada um tem suas próprias regras, seus próprios desafios. Então, a ideia central aqui é essa. O volume é baixíssimo, muitas vezes uma unidade só, enquanto a variedade está no máximo. O fluxo de trabalho é bem complexo, porque todos os recursos são organizados especificamente para aquele projeto. É uma escolha estratégica clara, foco total na variedade, mesmo que isso signifique abrir mão de qualquer ganho de escala. Agora, dando um passinho adiante no nosso espectro, a gente chega no processo job shop, ou o que a gente pode chamar de oficina. Aqui, a balança entre volume e variedade começa a pender um pouquinho. A gente ainda tem muita customização, mas com uma diferença bem importante. E a grande virada de chave é que, diferente dos projetos, aqui os produtos começam a compartilhar os mesmos recursos, as mesmas máquinas, as mesmas pessoas. O exemplo perfeito é uma marcenaria que faz móveis sob medida. Cada móvel é diferente, mas todos eles passam pelas mesmas serras, pelas mesmas lixadeiras, pelas mãos dos mesmos marceneiros. Com isso, a gente já ganha um pouquinho de eficiência, o que permite um volume um pouco maior. Certo, agora vamos bem para o meio do caminho, onde o volume e a variedade tentam encontrar um ponto de equilíbrio. Esse é o território do processo em lotes, ou batch, como se diz em inglês, e o nome já entrega, né? A produção é feita em grupos, em lotes. Dentro de cada lote, as coisas se repetem, mas cada lote pode ser de um produto totalmente diferente. Isso mantém a flexibilidade. Uma padaria industrial é um ótimo exemplo disso. Ela pode fazer um lote enorme de pão de forma, aí ajusta as máquinas e faz um lote de croissants, depois um de pães de queijo. A fabricação de tintas ou a confecção de roupas também seguem essa mesma lógica. O processo em lotes, então, fica ali como um mediador bem flexível. Tanto o volume quanto a variedade estão em níveis médios. A gente já não está falando mais de um produto de cada vez. A produção é em bateladas, com uma certa previsibilidade. Para muitos setores, é o ponto ideal entre customização e eficiência. E agora a gente vai para o outro extremo do espectro. O universo da produção em massa, onde a eficiência vem do volume, do altíssimo volume. E chegamos no famoso processo em massa, que ficou imortalizado pela linha de montagem. Aqui, a decisão estratégica é muito clara. A variedade é sacrificada de forma drástica para se ter um volume gigantesco. O foco é total na padronização, nas tarefas repetitivas, para maximizar a eficiência. A imagem que vem à cabeça na hora é a linha de montagem de carros, claro. Embora um carro possa ter alguns opcionais, o processo básico para montar milhares e milhares de unidades é o mesmo. E o mesmo vale para a fabricação de eletrônicos, como celulares e televisões. As características aqui definem bem essa escolha. Volume lá no alto, variedade bem baixa e uma padronização super rigorosa. Tudo isso leva a um único objetivo: velocidade e um custo por unidade que seja o mais baixo possível. E no limite absoluto do nosso espectro, no extremo do extremo, a gente tem o processo contínuo.
Ele leva a lógica do alto volume ao nível surreal. Aqui, a produção literalmente não para. O produto flui sem nenhuma interrupção, às vezes por meses ou até anos. As refinarias de petróleo, as usinas siderúrgicas e as geradoras de energia elétrica são os exemplos perfeitos. O produto nem é contado em unidades, sabe? É um fluxo contínuo de material ou de energia. Ou seja, é o pico do volume e o ponto zero de variedade. O fluxo não para nunca e é sustentado por tecnologias caríssimas, muito especializadas e nada flexíveis. A aposta no volume aqui é total. Ufa! Exploramos os diferentes tipos de processo de um lado ao outro. Agora vamos juntar tudo isso numa ferramenta visual para entender de vez como eles se conectam. Chegou a hora da gente ver o mapa completo. Cada processo que a gente discutiu tem o seu lugar, uma posição estratégica nesse mapa. E essa aqui é a ferramenta que amarra tudo, a matriz produto-processo. Olha que interessante. Ela organiza cada um daqueles tipos de processo numa linha diagonal. De um lado o volume, do outro a variedade. Lá em cima à esquerda, com baixo volume e altíssima variedade, estão os projetos. Conforme a gente desce na diagonal, o jogo muda. O volume sobe e a variedade cai, passando pelo job shop, pelos lotes, pela produção em massa, até chegar nos processos contínuos lá embaixo. A grande sacada estratégica é justamente se manter nessa diagonal. Isso mostra que a escolha do processo está alinhada com o produto. Mas no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque alinhar o produto com o processo certo é fundamental para ter eficiência. Tentar fazer um item super customizado numa linha de montagem seria um desastre de custos. E do outro lado, tentar fazer milhões de produtos padronizados de forma artesanal seria simplesmente impossível. E isso nos deixa com uma reflexão final. E os produtos que a gente consome todo santo dia, do café da manhã até o celular que está na nossa mão? Onde será que eles se encaixam nesse mapa?